27:1. Nós vamos dar uma puladinha, mas eu vou dizendo para vocês de onde para onde. Então lá, fala assim, ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então entregaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Foram colocados em um navio. Agora pula para o 9. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos com o navio e com a sua carga e com algumas pessoas. Agora pula para o 18. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias não puderam ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente, perderam toda a esperança de ser salvos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Não precisa ir até a presença. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. O tema de hoje é: quem somos e para onde vamos? É o que nós precisamos perguntar para nós hoje. Quem somos e para onde vamos? Já parou para pensar isso? Você está satisfeito com a vida que você está vivendo? Com a forma como você está vivendo? Ou você acha que ainda tem muito mais? Nós precisamos analisar isso. Quem nós somos e para onde nós estamos indo, porque Deus tem um propósito sobre a vida de cada um de nós. O propósito de Deus, através das nossas vidas, tem uma função. E quando somos escolhidos para um propósito, Ele garante o envio e tudo que é necessário para o nosso caminho. Não somos nós, a gente precisa entender. O fundamento é Ele. A nossa casa precisa só estar fundamentada. Nós só precisamos colocar a nossa vida no lugar certo. Nós só precisamos colocar a nossa vida nas mãos certas. Porque se Ele é o fundamento, se Ele é a verdade, está tudo bem se nós estivermos no lugar certo. Está tudo bem se nós dissermos para Ele: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Paulo fez isso. Ele era preso, ele estava preso. E vários outros homens juntos com ele, preso. E eles falaram assim: tira eles daqui, leva para outro lugar. Leva esses presos para outro lugar. Existia um propósito até na prisão dele, naquilo que ele estava sendo enviado. Às vezes a gente não entende a situação que nós estamos vivendo, mas existe um propósito sobre tudo que você está vivendo. Um propósito que é nós aprendermos, porque a gente precisa aprender com o nosso caminhar, para nós não mais voltarmos para o passado e olharmos para frente. Então tem propósito em tudo e a gente precisa entender isso. Então Ele garante o envio. Ele garante que estejamos no lugar certo, na hora certa. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente está olhando para a nossa vida e a gente não está entendendo o que está acontecendo. E a gente ainda fala: Senhor, por quê? Quem nunca? Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que eu casei com quem eu casei? Por que o Senhor deixou que eu casasse? Por que o Senhor deixou que eu estivesse trabalhando nesse lugar? Senhor,
Não é esse lugar, né, João? Não é essa escola. Não tem. A gente sempre ainda fala para o Senhor isso, e a gente não entende. Só que, sabe o que a gente precisa entender? E até foi falado aqui, a Josi falou isso, vem plantar, vem trazer seu plantio. Nós não somos colocados nos lugares, nós somos plantados neles. O lugar onde você está, a família que você está, quem você está, você foi plantado nesse lugar. E quando se fala em plantio, se fala em colheita. Já parou para pensar nisso? Se você foi plantado nessa família, se você foi plantado nesse trabalho, se você foi plantado no meio dessas coisas, isso tem a ver com colheita. Nós precisamos entender isso. Ele te plantou nesse emprego, nessa família, e o que você tem colhido de tudo isso? Qual tem sido a sua colheita diante de tudo isso? Nós precisamos pensar isso. Ele nos escolheu desde o ventre das nossas mães. Então, tudo tem um propósito. Se Ele nos chama, Ele fala assim, ó, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi. Você foi plantado no ventre da tua mãe. A tua mãe não foi por um acaso. Se não fosse a tua mãe, se não fosse teu pai, talvez você não estaria aqui. Se não fosse a tua mãe, se não fosse teu pai, talvez você não estaria na presença do Senhor. Foi plantados. Nós fomos plantados. Então nós precisamos entender isso. Se é Ele quem nos plantou, nós precisamos estar colhendo. O que você tem colhido de todos os lugares onde o Senhor te plantou? Nós precisamos entender isso. Paulo, ele estava preso com muitos outros homens naquele navio, mas ele sabia quem era e para onde ele estava indo. Você pode ver que ele não se desespera com o inverno, ele não se desespera com o vento. Aliás, quem enviou o vento foi o Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, você sabe quem é Deus? Você sabe o poder desse Deus a qual você tem servido, a qual você tem se sacrificado, deixado tanta coisa de lado para fazer a vontade dele? Você sabe quem ele é? E sabe quando o Senhor enviou esse vento, ele não enviou no barco. Se ele enviasse no barco, ele matava todo mundo. Ele enviou na água. Ele soprou na água. Já parou para pensar isso? Olha o cuidado dele. Porque basta uma palavra dele e nós somos consumados, somos tirados dessa terra. Basta uma palavra dele e nós somos curados, somos transformados. Ele tem poder. E aquele barco, ele estava indo e Paulo falou, gente, é melhor a gente ficar em Creta, hein? Melhor nós não irmos. Mas quem estava comandando preferiu ouvir o dono do barco, preferiu ouvir o comandante, preferiu ouvir todo mundo do que Paulo. Só que Paulo estava dentro daquele barco, e isso faz a diferença para todas as outras pessoas que estavam lá. Paulo estava dentro daquele barco, isso faz a diferença para todos aqueles presos, porque todos aqueles presos foram poupados por causa da vida de Paulo. Quem tem sido poupado porque está do seu lado? Quem tem sido poupado porque faz parte da tua família, você faz parte dessa família? Quem tem sido poupado no lugar onde você trabalha por amor a você? Porque se nós fomos plantados, tem que ter colheita. Alguém tem que ser beneficiado por isso. Nós precisamos entender. Então, ele era prisioneiro, mas existia um homem ali dentro, que Deus tocou no coração para cuidar de Paulo. Tinha um homem lá dentro que estava lá e ele ficava por amor de Paulo. Ele não deixava que acontecia nada com nenhum dos presos, porque Paulo era preso. Se ele fizesse mal para um preso, Paulo também teria que ser. Mas ele estava ali para cuidar. Então, eu não sei onde o Senhor tem te plantado, mas tem alguém cuidando de você. Tem pessoas certas para colocar a casa em ordem, para colocar as coisas em ordem. Você precisa entender. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que quando estamos no lugar certo e plantado por Ele, sempre tem alguém cuidando para facilitar que o nosso propósito aconteça. Tem uma igreja preparada para que o seu propósito aconteça. Tem um trabalho preparado para que o seu propósito aconteça.
Você não está aqui por um acaso. Esse lugar, o Senhor te plantou aqui, não foi por um acaso. Você nem sabe quem eu sou. Você não sabe quem é o Éder. Você não sabe nada a nosso respeito, mas você sabe sobre o Senhor e isso é o suficiente. Porque nós só estamos aqui porque é o Senhor. Queridos, ontem nós viajamos, fomos lá para Bertioga. Não tem nada sem sacrifício nas nossas vidas. Você pode ter certeza disso. Então viajamos 2 horas e pouquinho para estar lá, para ouvir uma palavra, que a gente precisava ouvir muito uma palavra, para ouvir um comando do Senhor, para voltarmos fortes e fortalecidos. Porque deixa eu te falar, sou mulher, de verdade. Eu também tenho fraquezas. Eu também tenho dores. Tem dia que é difícil para mim. Tem muitos dias que eu tenho que abrir mão de muita coisa para estar aqui, para vir limpar, para vir varrer, para vir não sei o quê. Estou dizendo que é ruim não, tá? Que é muito bom. Meu lugar especial é o banheiro. Então, eu sou como você. As fraquezas que você tem, eu tenho. As dores que você tem, eu tenho. Eu talvez só disse, Senhor, eis-me aqui, ainda que me doa. E você talvez não tenha tido coragem ainda de dizer isso. Eu fico 9 horas do meu dia trabalhando no lugar. Então, eu fico 10 horas do meu dia fora de casa. Porque tenho ir para levar a Valentina, ou voltar. Fico lá 10 horas fora. Eu também tenho os meus afazeres e obrigação de mulher dentro da minha casa. Eu preciso limpar, preciso lavar, preciso passar. Eu preciso cuidar do meu marido, eu preciso cuidar das minhas filhas. E às vezes a gente precisa ouvir uma palavra, a gente precisa às vezes de alguém vir e nos colocar de novo no eixo, de colocar de novo no caminho, dizer assim, ó, é difícil, mas está tudo bem. O final está garantido. O resultado está garantido. Ontem eu ouvi Deus me chamou para sentar na mesa, gente. Aí quando que eu planejei em ir só para ouvir, Senhor, só fala conosco. Só nos dá uma direção, porque essa igreja não pode perecer por um erro meu, ou por um erro dele, ou por não estar te ouvindo. Então, nós queremos te ouvir. Nós vamos sair do meio do ambiente, onde todo mundo me conhece, de repente, pode vir falar algo que agrade o meu coração. Eu preciso ir para um ambiente, onde ninguém me conhece, para ouvir e falar assim, ah, foi Deus. Ah, foi Deus. Aí viajamos, 2 horas, sentamos lá e eu nem imaginava que toda a minha aflição seria curada só em sentar à mesa. Que toda a minha angústia, meu medo seria curado só em sentar à mesa. Deus me chamou para sentar à mesa. O pastor que estava ministrando lá, falou, eu preciso de 3 pessoas aqui para sentar à mesa comigo. Eu olhei até para o lado, para ele não ter que ver, eu olhar para ele. Aí falou, a mocinha de preto, vinha até de preto hoje para continuar. Mentira, cheguei tarde, não conseguia nem achar a roupa, peguei qualquer uma. A mocinha de preto, a mocinha, eu me alegrei que sou eu, né? Nem sei se ele disse mocinha, mas essa parte é por mim mesma. E ele me chamou e eu sentei, gente, que nervoso. Ele ia lavar o meu pé, aí eu estava de tênis sem meia. Viajei 2 horas de tênis sem meia. Porque a Josi ali eu já bem vi, tirando o sapato, colocando a meia de novo. Essas meinhas, sabe que fica escondida, que eu nunca sei o nome? Essas sapatilhas aí, gente, você anda, o sapato come. Então eu desisti delas. Desisti. E fui. E eu sentada lá, olhando para umas 2.000 pessoas naquele lugar, eu olhando, eu falei, gente, como é que eu vou tirar o sapato aqui? Como é que vai ser? E ele ministrando, eu falando assim, eu já tiro para sair o cheiro. Já tiro para ficar o ambiente. A gente se preocupa com tanta coisa, e o Senhor só se preocupa a dizer assim, ó, você é amado. Você é amado. Você está aqui nessa manhã para eu te dizer, você é amado. Você é amada. Você está aqui nessa manhã para eu te dizer assim, ó, você pode ter escolhido, pode ter feito um monte de escolha errada. Ele continua te amando. Você pode ter falado coisas, você pode ter brigado com a pessoa que está aí do seu lado, você pode ter feito coisas, mas Ele ainda te ama. E a gente precisa lembrar disso. Não há nada que nós vamos fazer que mude o amor dele por nós. Mas nós vamos fazer porque nós o amamos.
Nós vamos abrir mão de muita coisa porque nós nos amamos. Nós vamos consertar o nosso caminho porque nós o amamos. Não é porque é porque ele me ama, eu vou, não, é porque eu amo. É porque vai valer a pena. É porque não tem nada que eu faça com as minhas mãos que me alegre tanto quanto aquilo simples que ele faz por mim. E nós precisamos compreender isso. E aí ele disse para mim, você precisa deixar de ser Marta e começar a ser Maria. Quem me conhece sabe que eu falo assim, eu sou Marta. Me dá um pano, adoro passar pano. Eu sinto tanta falta da minha casa, de ter que limpar a casa, você acredita? Tem uma senhorinha que trabalha comigo lá com o João, ela é bem senhorinha. Ela podia estar em casa, ela fala, Deus me livre. Eu falo para ela, vai para casa, Dona Irone. E para ela andar, tem que ser com o quê? Com a bengalinha. Dona Irone vai para casa, Deus me livre. Falei para ela essa semana, gente, eu sinto falta de varrer a minha casa. Eu sinto falta de lavar a roupa. Falei para ela, eu amo lavar a roupa, pendurar. Quando eu recolho a roupa, parece roupa nova que eu acabei de trazer do shopping. É louco. Mas eu sinto falta. E ela, Deus me livre. Eu falei, gente, cada um de nós, o Senhor tem um propósito. Para cada um de nós, o Senhor tem uma história. E essa igreja, sabe por que é difícil? Teve dias que estava só nós. Se eu olhava para o lado, eu falei, gente, a minha filha no domingo passado, ela falou, mãe, quem está na recepção? Porque as pessoas estão chegando, não tem ninguém para a recepção. Eu falei, você. Aí a outra filha, mãe, quem está no... Você. É nós, vamos fazer. Vamos fazer. Porque o meu pastor, ele falou assim, uma palavra eu falo, permaneça firme, fiel, porque vai ter dia que vai estar só vocês. Gente, Deus é tão bom. Deus, ele sabe o que é necessário sobre a vida de cada um de nós. Paulo, ele perseguia cristão. Então, porque ele tirou a vida de muitos cristãos, ele deu a vida dele por amor aos cristãos. Ele não estava nem aí se ele ia morrer ou não. Ele não estava nem aí para onde ele estava indo, se ele estava preso ou não. Ele não estava nem aí. Porque ele bem sabia que nas mãos dos homens quem ele seria. Então ele também tinha que saber que na mão de Deus quem ele era. E ele sabia. Ele foi plantado dentro daquele lugar. E Paulo foi plantado naquele navio porque Deus tinha algo em Malta. Ele precisava chegar naquele lugar. Ele precisava falar com o líder daquele lugar. Ele precisava fazer algo naquela cidade. E Deus era tão bom que o sonho de Paulo era chegar em Roma. Estava tudo dentro do propósito. Estava tudo dentro do propósito. Ele estava preso, mas Deus estava trabalhando para realizar todas as coisas. Quando que um prisioneiro pode escolher para onde ele vai? Quando? Nunca. Mas Paulo, o coração dele estava ali, queimando por voltar para Roma. E Deus estava falando assim, só faz, só vai, só confia. E ele confiou. Não há prisão que segure um homem ou uma mulher de Deus que vive para aquilo a qual ele preparou. Não há prisão que pode nos segurar. Nós precisamos nos libertar de tudo isso. Nós precisamos nos libertar do nosso eu, da nossa vontade, do nosso julgamento, da nossa mania de querer julgar. A gente quer julgar, a gente quer. Eles fazendo, orando, fazendo, eu, Senhor, tem horário. Senhor, tem não sei o quê. Aí eu lembrei, eu falei, Senhor, gente, essa igreja é de quem? É dele. Então ele garante o começar e o terminar. Ele garante que você seja alimentado, ele garante todas as coisas. A gente só precisa estar de pé. A gente só precisa falar, Senhor, eis-me aqui. Estou aqui. No versículo 10, Paulo tentou avisar aquele povo, gente, não vamos para lá não. Ele tinha liberdade, ele sabia, ele falou, não vamos não. Mas ninguém quis ouvi-lo. E colocaram 276 homens em risco, porque ninguém quis ouvir Paulo. Mas como eu falei, Paulo estava dentro daquele navio. Então tudo, o que seria poupado Paulo, seria poupado todas aquelas pessoas. A tempestade foi piorando, e precisavam jogar carga no mar,
não puderam nem ver noite nem dia, por dias presos, sem saber se era noite, se era dia, ficaram sem comer, dias sem comer. Gente, 14 dias sem comer. É possível isso? Uma pessoa sobrevive 14 dias sem comer? Sem água, sem nada? Não sobrevive. Mas eles sobreviveram, porque Paulo estava ali dentro. Você precisa entender quem você é. E quando você entra no local onde você trabalha, aquelas pessoas têm que sobreviver, porque você está ali. Aquelas pessoas têm que ser poupadas, porque você está ali. Na família a qual você faz parte, as pessoas têm que ser poupadas, porque você está ali. A gente precisa entender quem nós somos nele, quem nós somos por ele. Então eles estavam ali, sem comer tudo. Como fomos plantados por Deus nos lugares onde estamos, as pessoas precisam colher desses benefícios também. Elas precisam ser tocadas por esse benefício também. Aqueles homens foram poupados da morte por causa de Paulo. Porque no versículo 24 fala: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. Tinha propósito na prisão de Paulo. Eles achavam assim: vamos prender esse cara que está falando de Jesus, esse tal de Jesus, está fazendo muita bagunça, está salvando muita gente, vamos prender esse cara. Mal sabia eles que fazia parte do propósito. Colocar ele com aqueles presos dentro do barco fazia parte do propósito. Levar ele para falar com o imperador fazia parte do propósito. O que você tem vivido faz parte do teu propósito. Você se acha uma pessoa forte? Você se acha? Porque quem você é faz parte de tudo que você viveu até hoje, de toda a tua fraqueza, tudo aquilo que você colocou diante do Senhor, toda a fraqueza, tudo. Você é quem você é hoje, por causa que você viveu isso. Por tudo isso que você tem vivido, você é quem você é. Você é essa pessoa que as pessoas declaram: você é assim, você é assim, você é assim. Como elas declaram, foi forjado por tudo que você passou até o dia de hoje. Nós precisamos entender isso. Se nós somos respostas, as vidas precisam estar sendo poupadas, as histórias precisam estar sendo mudadas. Paulo estava lá, ele era a resposta para aquele barco. Não se preocupem não, gente, o barco nós vamos perder, mas está tudo bem. Mas as vidas serão poupadas. Às vezes nós vamos perder coisas, mas as vidas serão poupadas. Às vezes Deus vai precisar tirar coisas, vai precisar nos tirar de ambientes, vai precisar nos tirar do meio de pessoas, mas a vida vai ser poupada. É isso que a gente precisa entender. E por causa de Paulo, eles não foram mortos. E quando eles chegaram na ilha, só o barco foi. Quando eles chegam perto do barco, ele afunda ali na areia. Um dos caras que estavam lá falou assim: vamos matar todos os presos, para que eles não fujam. Mas o líder de todos amava Paulo, ele gostava, ele estava cuidando de Paulo. Ele fala: não, vamos salvar ele, quem sabe nadar, pula na frente, pode ir até a ilha. Poupou todos aqueles homens, porque eram para estar todos mortos, inclusive Paulo. Mas a história de Paulo não tinha terminado ainda, a sua história não terminou ainda. Tem muita coisa ainda para viver, tem muita história ainda para viver, tem muita coisa, e nós precisamos entender isso. Em Atos 28, fala assim, quando já estavam em terra, sãos e salvos, como o Senhor havia dito, souberam que a ilha se chamava Malta, é o lugar onde ele tinha que ir. Paulo tinha que estar em Malta, porque ele precisava falar com aquele imperador. Os moradores dali nos trataram com muita bondade, eram prisioneiros e foram tratados com bondade. Se chegasse hoje aqui um ônibus e descesse todos os prisioneiros, a gente pensa de algum lugar aqui perto, como é que nós os trataríamos, sabendo que eles estão vindo de alguma prisão? São assassinos, são ladrões, são isso, são aquilo. Como é que nós os trataríamos? Quando eles chegaram naquele lugar, foram tratados com bondade, porque Paulo estava lá. Porque você está lá, algo tem que mudar. Porque você está lá, as coisas precisam ser transformadas. Porque você está lá, a cura precisa vir, a situação precisa vir. Porque você está lá. Porque você está lá, o seu casamento precisa ser poupado.
As coisas precisam ser poupadas porque você está lá. A gente precisa entender quem nós somos. Olha isso aqui. Como estava chovendo e fazia frio. Vou falar de novo. Como estava chovendo e fazia frio. A chuva, ela é molhada. Quando chove, tudo fica úmido. Tudo úmido. Parede, vocês já viram em casa, quando fica aquela época de chuva? Você olha para a tua parede e está úmida. Você passa pano no chão, fica lá um tempão olhando e nada de secar. Está tudo úmido. Mas olha isso aqui. Porque Paulo estava lá. Como estava chovendo e frio, acenderam uma grande fogueira. Para acender fogueira a gente pega gravetos, madeiras, mas estava chovendo. E alguém acendeu a fogueira. Alguém tinha o dom de acender a fogueira com os gravetos e os paus e as madeiras molhadas. Você tem um dom. Tem algo que Deus colocou sobre a tua vida que você vai fazer de tal forma. Pode estar chovendo, pode estar sol. Pessoas teriam dificuldade de fazer, mas você não vai ter. Porque Ele te chamou para isso. Então estava chovendo e frio, acenderam fogueira. Era do lado de fora, mas acenderam a fogueira. E Paulo ajuntou um feixe de gravetos. Alguém acendeu, Paulo juntou e colocou os gravetos lá. Sabe por que nós somos nesse povo? Porque cada um de nós tem um dom. E o Senhor juntou todos esses gravetos neste lugar, para que o fogo não se apague, para que o fogo possa continuar curando, para que o fogo possa continuar nos aquecendo para o dia mau. Sabe por quê? Porque o dia mau está aí. O dia mau está aí todos os dias. Há situações, o inimigo tenta contra nossas vidas todos os dias. Ele quer nos derrubar todos os dias, mas o fogo precisa estar aceso para que nós não desistimos. Para a gente não desistir, precisa estar o fogo aceso, porque quando esfria, acontece aquilo que a Bíblia fala: o amor de muitos se esfriará. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente chegou até aqui. E nós já somos aqueles que anunciarão a verdade nos últimos tempos. Somos nós o que Ele chamou para falar. Que Ele está voltando, que Ele está às portas e que a gente precisa abrir essa porta. Somos nós, não são outros não. Os nossos filhos, eles só vão continuar aquilo que nós iniciarmos agora. Aquilo que nós ensinamos agora, os nossos filhos só vão continuar. Eles só precisam ver que nós somos corajosos o suficiente de fazer. Corajosos o suficiente de abrir mão de tantas coisas. Nós precisamos entender isso. Eu estava vendo uma história de Mike Tyson. Quem foi Mike Tyson? O cara era muito bom, não tinha ninguém melhor do que ele. Mas ele dizia que toda vez que ele subia no ringue, ele chorava. Porque ele não gostava daquele, quem ele era quando ele subia. Porque ele feria as pessoas. Pessoas eram feridas porque ele sempre ganhava. As pessoas saíam feridas e carregadas. E ele dizia que toda vez que ele ia, ele chorava. Mas ele ensinou muitos jovens. Tem um menino no segundo ano onde eu dou aula. No primeiro dia que eu entrei na sala, ele sentou do meu lado e ele falou assim: eu tentei suicídio. Ele nem sabia quem eu era, mas Deus sabia. E ele falou assim: eu tentei suicídio. Eu amarrei, pendurei, só que o cinto quebrou. E hoje o esporte salva ele. Só que ele é muito agitado, gente, vocês não têm noção. Posso ir no banheiro? Posso ir no banheiro? Posso ir beber água? Você fica 2 aulas lá. Ele, posso ir não sei o quê? Posso. Ele é agitadíssimo.
Mas o esporte salvou ele, e ele faz o mesmo esporte. Então ele não tentou o suicídio de novo, porque ele falou: o esporte me salvou. Ele precisa conhecer Jesus, que ele vai salvar de vez. É esse que vai salvar de vez. Não tem nada que eu possa fazer a não ser vir aqui ensinar a palavra, porque se eu disser uma vírgula fora da palavra, já não sirvo. O meu papel é instruir, é vir e falar e trazer algo novo. Mas salvar só tem um. Curar só tem um. Eu posso orar por você, mas só o Espírito Santo pode te convencer. Eu posso orar pela tua cura, mas só o Espírito Santo pode te curar. Eu posso orar para que algo na sua vida seja mudado, mas só o Espírito Santo pode te colocar no prumo e te colocar no caminho. Nós só abrimos a boca, mas quem faz é Ele. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender o que a gente carrega. O que você carrega? É aquilo assim, é aquela quando o Senhor fala, na terça-feira o Éder falou: o que você quer que eu faça por você? Já pensou ele perguntando para nós? O que é que você quer que eu faça por você? A gente precisa entender o que a gente carrega, porque o que a gente carrega é o Espírito Santo de Deus. Porque ele voltou e ele falou assim: mas eu vou deixar alguém que vai te consolar, que vai curar. Então a gente só precisa manter o Espírito Santo aqui, Como? É os gravetinhos, é nos juntando. É os gravetinhos. A gente tem que se nos juntar e manter esse fogo aceso. Só que quando você mantém o fogo aceso, as imperfeições, elas vão aparecer. As impurezas, elas vão aparecer. Porque a hora que estava o fogo aceso e Paulo juntando os gravetos e jogando no fogo, por causa do fogo, uma cobra, uma serpente, para fugir do fogo, picou a mão de Paulo. Quando nos ajuntamos, a gente está muito mais próximo, muito mais perto. A gente enxerga melhor quando a gente está perto. As nossas imperfeições vão aparecer. As nossas fraquezas vão aparecer. Só que a gente precisa entender que Ele não pediu para a gente cuidar da vida do outro. Ele pediu para a gente cuidar da nossa. Se eu mantiver o meu coração quente na fogueira, eu vou conseguir aquecer alguém. Agora, se ele ficar frio, não vai acontecer nada. Só que quando a cobra, a serpente vem e pica Paulo, aqueles que acenderam a fogueira para eles e trataram bem, olharam bem para Paulo, apontaram o dedo e falaram assim: esse cara deve ser um assassino. Porque o barco foi destruído, já tentaram matar ele lá. Deus já tentou matar ele lá. Agora aqui a cobra vem, pode vir todo mundo, se junta para olhar, esse homem vai inchar e vai morrer. Eles apontaram o dedo para Paulo. Porque o fogo, ele vai mostrar as nossas imperfeições. Mas mostra para que nós possamos mudar. Porque quem convence é o Espírito Santo. A gente só precisa orar. O Senhor está me mostrando a imperfeição da Josi aqui. Senhor, quem convence é o Senhor. O Senhor está mostrando a minha imperfeição. O Senhor me convence. O Senhor está mostrando a imperfeição do meu pai. Senhor, convence ele. Não somos nós. Porque se eu for lá e falar: Senhora, o Senhor está fazendo isso de novo, eu ainda posso feri-la, porque eu posso não saber como falar. Ela pode ficar chateada porque como é que fala? Aquele que a pastora foi lá fazer lá na rocha. O temperamento, quem falou? Obrigada. O temperamento dela pode não aceitar que eu fale. Então deixa que o Espírito Santo faça. A não ser que Deus te dê pedala Robinho e fala assim: agora vai.
Só faça se o Espírito Santo mandar. Porque a gente está num período de tempo que a gente tem que pregar a palavra, a verdade, para libertar e falar: Senhor, faz a tua parte, porque os dias são maus. Ele vai nos convencer, Ele precisa nos convencer disso. E ali eles ficaram olhando e esperando que ele morresse. Quantas igrejas nós já não passamos, que as pessoas ficavam olhando e apontando, e tirando: vai deixar de fazer agora, hein? Não vai louvar, tira a mão desse violão porque está em pecado, vai fazer isso, vai não sei o quê, mas não deixava que o Espírito Santo de Deus agisse. A gente precisa confiar naquele quem Ele deixou. A gente precisa pôr na mão dele e pedir para que Ele faça, porque ali eles estavam. Só que como eles viram que ele não morreu, não inchou, eles ficaram esperando que acontecesse, não aconteceu. O que eles fizeram? Aí eles mudaram de ideia. Não morreu, não inchou, Ele é um Deus. Nós somos assim, gente, nós somos assim. A gente idolatra e a gente derruba no mesmo tempo. A gente exalta e a gente derruba. Com a mesma mão que a gente exalta, alguém a gente derruba. E ainda mais, hoje em dia, né, ainda a gente põe na internet para o negócio continuar. Só que é tempo da gente guardar o nosso coração, cuidar do nosso coração, de tal forma que a gente não olhe para essas coisas, que a gente não olhe para a imperfeição. O fogo é para aquecer, o fogo é para aquecer, porque nós temos que olhar para nós, porque lá, deixa eu achar aqui, está lá assim, ó, em Apocalipse: vigiai a nossa vida, eu venho sem demora, guardem o que vocês têm, para que ninguém roubem a tua coroa. Nós precisamos, ele está dizendo assim, ó, guardem, é nós. Temos que guardar. A coroa é a recompensa. Nós precisamos guardar para que ninguém tire a nossa recompensa. Nós precisamos estar avivado. O fogo é para nos aquecer e nos manter aqui, ó. Tem que nos manter. Eu chamei o professor lá da academia para vir à igreja. E aí ele falou assim: me dá 5 minutos, porque ele queria me convencer de que ele estava fazendo a coisa certa lá na casa dele. Está tudo bem lá, porque já me feriram tanto dentro da igreja. Só que ele fala para juntar os gravetos e acender a fogueira e manter aquecido. Nós estamos aqui para nos manter aquecidos, para nos manter cheios da palavra, cheios da vontade de Deus. Então nós precisamos entender. E olha só que engraçado, agora ele é um Deus. Primeiro ele era um assassino, mas depois ele era um Deus. Depois ele fala assim, ó: porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Perto daquele lugar, havia algumas terras que pertenciam a Públio, que era o homem que Deus mandou Paulo ir, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Eles mostraram muito respeito por nós e quando embarcamos puseram no navio tudo o que precisávamos. Durante todos os dias que Paulo esteve naquele lugar, as pessoas traziam os enfermos, porque ele curava. O teu papel é curar. O meu papel é curar. Nosso papel não é convencer ninguém, porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. Nosso papel é curar. Nosso papel é trazer uma palavra de cura. Nosso papel é trazer uma palavra de renovo. Nosso papel é dizer, a pessoa está ali passando por situações, aí a gente fala assim: nossa, deve ser pecado. Você deve estar pecando para acontecer isso. A nossa tendência é fazer isso, viu, gente? O Éder quebrou o óculos, ficou lá, né? Foi atropelado no metrô, voou, ficou sem a perna do óculos. Eu na sexta coloquei ele no bolso, o meu óculos no bolso.
tô lá na escola o dia inteiro, aí lembrei que eu tinha óculos. Quando eu coloquei, estava rachado no meio. Aí você fala, meu Deus, isso é pecado? Jesus, isso é pecado. Sei o que eu fiz. A gente tem essa tendência. Só que ao invés de apontar o pecado e dizer é pecado, a gente tem que trazer uma palavra. Ah, mas Deus vai te dar um óculos novo, Deus vai renovar a tua visão, Deus vai trazer algo novo sobre a tua vida. A gente tem que trazer aquilo que o Senhor faria. Ele vinha e anunciava a verdade, ele vinha e anunciava as coisas que tinham que acontecer. Ele vinha e falava, ó, se quiser assim, ó, a verdade é essa, se quiser vem, me siga. Nós precisamos ter a palavra viva nas nossas bocas. Nós precisamos falar a verdade e orar, Senhor, agora é contigo, convence. E eu não falei que o sonho de Paulo era voltar para Roma? Enquanto ele estava orando, estava atracando no porto daquela cidade um barco que iria para Roma. E aquele povo colocou todos eles dentro do barco, e tudo que eles precisavam durante aqueles dias, até chegar em Roma, toda a comida, toda a roupa, todo o sapato, tudo eles colocaram dentro. E Paulo chegou em Roma. E quando ele chegou em Roma, ele ainda era preso, ainda era prisioneiro. Mas eles deixaram ele alugar uma casa. Ah, gente, com Deus é tão diferente. Alugou uma casa, colocou ele, deixou alguém ainda para vigiar a casa dele. Ninguém ia roubar a casa de Paulo, porque tinha um sentinela o tempo todo vigiando aquela casa. E ele pôde falar do amor de Deus para aqueles homens. Ele pôde anunciar de Jesus para Roma, e Roma ouvia falar de Jesus. Eu não sei onde o Senhor te plantou, mas é para você falar de Jesus. É para você fazer aquilo a qual Ele te colocou. Quem é você e para onde você está indo? Você precisa pôr isso, plantar isso no teu coração. Quem você é e para onde você vai? Qual é o lugar que o Senhor te plantou? Dê frutos. O lugar onde o Senhor te plantou, as vidas precisam estar sendo tocadas, porque você foi plantado naquele lugar. E aproveita a viagem. Aproveita que o Senhor te plantou aqui. E junto conosco, sirva uns aos outros. Sirva aqueles que vão se achegar. Procure saber o lugar onde você plantou, o que está precisando. O que é que você quer que eu faça? Porque eu estou aqui pronto para servir. Porque o Senhor me plantou nesse lugar, é para dar fruto. Se coloca de pé. Aleluias.